Fala pessoal, boa tarde para vocês que estão aqui acompanhando mais um Soft Talks, aqui direto da Twitch e de todas as plataformas do Soft Rap. E hoje nós vamos continuar um bate-papo sensacional com essa turma do English Bay, mas hoje é internacional, então eu não vou dar boa tarde e sim boa noite para o nosso convidado, o Júlio Bonenberg, porque ele não está no Brasil, está na Rússia. Então, Júlio, seja muito bem-vindo, boa noite, é um prazer tê-lo aqui. Boa noite, boa tarde para ti, Rafa, tudo tranquilo? Tudo jóia. Eu sou o professor Júlio, da English Bay, prazer estar aqui, valeu pelo convite mesmo. Pô, o prazer é nosso e, cara, eu tenho o costume de dizer que os convidados que passam aqui pela Soft Talk têm um currículo, assim, invejoso, assim, gigantesco. Então, eu queria que você se apresentasse para o pessoal que está acompanhando essa live, falasse um pouquinho de quem é o Júlio, que agora está na Rússia, mas que já rodou esse mundão aí afora. Então, eu queria que você falasse um pouquinho quem é o Júlio, o que o Júlio está fazendo ultimamente. Eu sou o Júlio Bonenberg, sou de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, sou professor de inglês já há 15 anos, sempre foi aí a minha carreira, a minha profissão. Na verdade, eu sou formado em tradução e intérprete, sou tradutor e intérprete, mas resolvi tentar dar aula e foi aí que eu me achei mesmo, minha vocação. Então, eu já estou dando aula há 15 anos, muito tempo lá no Rio Grande do Sul mesmo, dando aula presencial, mas agora sou professor online, eu sou um dos cofundadores da English Bay, então sou professor online full-time, e trabalho em casa, que eu estou no meu escritório aqui, na verdade é a minha cozinha, mas e é assim que funciona a vida do professor online. Sou responsável aí, eu dou algumas aulas na English Bay, mas principalmente sou responsável pelas mídias sociais, fazer os vídeos da aula do YouTube, depois vou fazer o convite para o pessoal chegar lá no canal do YouTube, Instagram, os materiais de ensino, né, de aula da English Bay também são a minha responsabilidade, e fiquei feliz com o convite para poder falar um pouquinho dessa questão de aulas online, né, que caiu meio que de paraquedas para todo mundo no início do ano, e agora todo mundo já está antenado, já sabe o que é, quer fazer, tá um pouquinho mais difundida essa ideia aí. Então, a gente aqui da English Bay tá bastante feliz com esse aquecimento do interesse aí, o pessoal está mais interessado nas aulas online. Depois eu falo mais um pouco disso aí, Rafa. Sensacional. Como eu falei, você está na Rússia, cara. É tipo tudo muito diferente, assim. Você que falou, veio do Novo Hamburgo, agora está em outro país, outra situação. Como eu falei, você já rodou o mundo. Como é que tá para você aí, mesmo estando trabalhando home office, que agora todo mundo está home office, a maioria do pessoal home office, principalmente da área de educação. Mas como é que tá aí para você na Rússia? Conta um pouquinho para nós. É bom conhecer essa curiosidade também. Eu saí do Brasil em 2014, final de 2014, aí fiz um Eurotrip, viajei lá pela Europa toda, 17 países em 3 meses, e caí na Rússia, onde eu encontrei minha futura esposa, eu sou casado, minha esposa é russa, então vim para São Petersburgo, uma cidade maravilhosa, eu me apaixonei pela cidade desde que eu vim morar aqui, estou muito feliz também, aqui é realmente não é a capital da Rússia, mas eles dizem que é a capital cultural, tem uma pequena rivalidade entre Moscou e São Petersburgo. Aqui em São Petersburgo eles gostam de dizer que é a capital cultural da Rússia. E então, a English Bay é isso aí, tem professores em vários No países do mundo? mundo, né? Isso, o Edu lá, que conversou contigo aí semana passada, o nosso Mr. Bay, fundador, um dos fundadores comigo, com a Teacher Mila, com o Steph e com o Vinícius também, que são os fundadores da English Bay. Eles estão lá em São Paulo, né? E eu tô aqui na Rússia e foi realmente um grande achado para mim ser professor online. Começou para mim há uns 4 anos e fechou todas, né? Eu estou aqui, eles estão lá, eu posso viajar, eu costumo sempre sair aqui a cada 3 meses, a cada 6 meses. Eu dou uma viajada e continuo trabalhando, né? Não saio assim de férias, mas posso trabalhar em qualquer lugar. Isso tem sido bastante satisfatório para mim. Tendo internet e um celular, É. tudo resolve. É isso E aí. o computador? No Um celular não dá computador para bacana, é fazer isso. verdade, é Laptop. verdade. Laptop e internet fechou todas. A Júlia é o cara que fica fazendo inveja durante a Copa do Mundo. Tô aqui assistindo jogos e o pessoal lá bem chateado. Não, tô brincando. Sabe que eu estava no Brasil, eu saí do Brasil em 2014, né? Então eu assisti a Copa, eu saí no final do ano, lá em 2014, e depois eu vim para cá assistir a Copa aqui também. Para mim deu sorte, eu sou fã de futebol, sou gremista, né? Então eu gosto muito e realmente foi uma sorte também. Muito bom. Eu também gosto muito de futebol. Olha aí, o Grêmio mandando bem na Copa do Brasil e tudo. Mas vamos falar aqui do nosso assunto principal. Júlio, a gente sabe que, assim como você falou, né, o Edu comentou conosco em relação a essa mudança, né, principalmente da parte da educação, por conta da pandemia.
Hoje, falar de EAD, né, é uma coisa super tradicional, todo mundo já está acostumado, que antigamente EAD era uma desconfiança, né? Nem todo mundo gostava de estudar EAD. E você passou por essa transição também, né? Até comentei com ele que para o pessoal da English Bay era mais comum, né? Mais fácil, porque já estava ali, já estavam no ritmo, vocês já conheciam, vocês já estavam acostumados, digamos assim, com tudo isso. Mas aí, beleza, veio a pandemia, tudo mudou. E como foi a sua rotina, né, como pessoa também, e a sua rotina como profissional, vendo todo esse cenário, o aumento de casos, não da pandemia, mas do caso de procura de alunos, como foi isso para você? Nós, professores online, falando de mim, meus colegas também, a gente teve, claro que quando tu passa a dar aula online é diferente, né? Tu tem que aprender a usar as ferramentas, né? Sim. Usar a internet durante a aula, usar vários aí, a própria o Skype no início era uma coisa que a gente não usava tanto, né? E então o professor ele tem que se preparar para fazer essa transição. Para a gente que é professor online, a gente já estava preparado, já tinha passado por isso. Mas claro que quando começou a pandemia, a minha rotina assim não chegou a mudar do dia a dia, né? Eu trabalho em casa, então eu saio aí durante segunda a sexta, eu fico em casa trabalhando e só para ir no mercado, coisa assim. Mas os meus alunos, por exemplo, né, e os meus outros colegas que dão aula presenciais, tenho a minha irmã, ela é bióloga, ela é professora também de biologia, ficou apavorada, né? Quando começou, teve que, no outro dia, começar a dar aula online. Eu tenho um meu melhor amigo também, que é professor de inglês na rede pública de ensino, não teve preparo nenhum. Chegou a notícia, pá, amanhã vocês começam a dar aula por computador, ninguém sabia nada, né? E alunos meus, também tem uma aluna minha, Fabiana, que é professora universitária, teve que começar a dar aula da universidade também. Então, os nossos alunos, eles sofreram bastante, assim, mas a aula em si da English P, inclusive eu já dei aula com um aluno com Covid. Tem um aluno meu aqui da Rússia e uma aluna do Brasil que pegaram Covid, felizmente, né? Estavam com sintomas bem amenos, assim, fracos, mas fizeram aula, estavam. Então, quando alguém tosse na aula online, tu não precisa sair correndo, virar tudo tranquilo, assim. Então, foi meio curioso. Eles passaram, né? Não ficaram doentes muito tempo, talvez umas 2 semanas, mas continuaram fazendo aula, foi bacana que não teve desculpa para cancelar a aula e mudou a rotina realmente aí no Brasil, né? Mas para a gente teve o lado positivo de dar essa consciência do que você pode aprender qualquer coisa, na verdade, não só inglês, né? Na forma EAD ou online. Sim, sim. Mas você fala da sua rotina, né? Você falou que no comecinho você dava aula presencial, né? E para você essa mudança, essa transição de 4 anos, mais ou menos, que você falou, né? Tá junto desde o começo do pessoal da English Bay, mudar para o EAD. Como foi esse processo para você, independente da pandemia, que há 4 anos atrás nem se falava nisso, o próprio o Eduardo falou realmente muito bem, né? Que era uma visão que ele tinha por conta de uma viagem que ele queria ter, né? E ele foi atrás de um método e tal. E realmente, falar de EAD sempre teve aquele preconceito, né? O pessoal dizia assim, aula à distância, e várias escolas, como você falou, escolas, universidades, cursos, tiveram que se adaptar para o EAD, coisa que o English Bay já estava acostumado. O English Bay já estava ali há 4 anos na frente. Então, assim, como foi o teu processo antes da mudança do presencial para o EAD? Tem um ditado, talvez você tenha ouvido falar, que a necessidade é a mãe da invenção, né? Necessity is the mother of invention. E para mim foi assim, eu vim para a Rússia, eu mesmo casado, eu casei e não podia ficar aqui, não tinha visto, eu tinha que ficar 3 meses dentro, 3 meses fora. Voltar para o Brasil era muito caro. Eu comecei a fazer umas viagens de 3 meses, eu fui para o Vietnã, por exemplo, eu contei para ti antes, né? Eu morei lá 6 meses porque eu não podia ficar na Rússia e eu tinha que continuar trabalhando. Então eu dava aula presencial em São Petersburgo, mas eu tive que sair, não podia ficar e, sei lá, não tinha grana para ficar 3 meses fora sem trabalhar. Aí eu comecei, fiz minha conta no Instagram, Teacher Júlio, comecei a procurar alunos online e aí comecei a aprender, né? Comecei a aprender como é que funcionava e como é que eu podia dar aula de inglês. É bastante desafiador, né? Você aprender essas habilidades assim. Foi um processo gradativo, então eu estava precisando, né? Quando estava fora da Rússia, continuar trabalhando e daí deu tudo certo. Eu consegui os meus próprios alunos, eu dava aula particular, depois eu comecei a trabalhar também numa escola online, e aí fui aprendendo, fui pegando a mãe, agora são 4 anos, então eu acredito que eu
já tem um bom conhecimento nesse ramo, mas tem que sempre estar se aperfeiçoando, né? A questão da aula online, cada dia tem uma plataforma nova, uma ferramenta nova, então o professor online tem que estar sempre ligado, né? E está sempre aprendendo, e eu procuro sempre estar antenado, então, no que está acontecendo e sendo desenvolvido. A gente está com a nossa, aqui na English Bay também, com planos aí da nossa tecnologia própria, né? Fazer o aplicativo, fazer a nossa plataforma de aulas, tudo dentro próprio da nossa plataforma. Então, eu estou aprendendo ainda, tentando dar um passo na frente aí, já se preparar para o futuro que vai ser, né? A aula online chegou para ficar, acredito que tá bem claro isso aí. Claro que as aulas presenciais, uma parte já voltou, vai voltar no futuro, mas todo mundo vai perceber que estudar em casa, não precisa pegar trânsito, tem a sua conveniência, né? E você pode aprender, não tem problema nenhum. Se você está com um bom professor, né? Um professor aí que já tem uma certa experiência em dar aula online. Então, para mim, foi essa transição. Eu tive que, né, tá fora da Rússia, não conheci ninguém. Eu fui para o Vietnã, depois eu fui para a Indonésia também dar aula de inglês. E foi assim, dando aula online, porque eu precisava. E o pessoal na pandemia foi a mesma coisa, eles precisaram, só que o problema é que foram pegos de surpresa, né? Então, Sim. acredito que foi um impacto maior, né? Não foi uma aventura do Júlio, né? Estava saindo por aí, pelo mundo afora. Mas cara, sabe o que é o sufoco? Tipo, eu achei que eu ia conseguir ficar aqui, aí não consegui. Eu tinha aí, uma semana, eu tinha que sair, eu não podia, ia ficar ilegal aqui, não dava. Eu lembro, cara, nunca vou esquecer, eu fui no Google, né? Não tinha dinheiro nenhum. Eu procurei o país mais barato do mundo, Vietnã. Uns 3 dias depois eu tava lá e foi assim, porque, né, fui pego de surpresa. Mas foi uma experiência, foi com isso aí que eu peguei um gosto de viajar por mais tempo, não só turistar, tá ligado? Tipo, ir por uma semana, 2 semanas de férias. Agora, quando eu saio, eu fico no mínimo um mês, assim, em outro país, porque, né, eu posso dar aula, continuar trabalhando. Então, eu peguei esse gosto de fazer umas viagens mais longas, realmente conhecer o lugar mais a fundo e ter a facilidade de continuar trabalhando, claro, né? Tem que ganhar a vida aí para aproveitar um pouquinho nos finais de semana. Mas no Google agora não coloca mais o país mais barato de se viver, coloca assim, lugares legais para visitar, né? Já dá aquela diferença. Agora eu queria que você contasse alguma história curiosa, né? Porque você falou Vietnã, Indonésia, tudo, mas falou um caso também que é bastante curioso, 2 alunos que pegaram infelizmente Covid, espero que estejam bem aí, que estejam assistindo, aquela força para eles. Mas hashtag fica em casa, usa máscara, álcool em gel. Stay at home. Mas eu queria que você contasse um pouquinho, algum caso curioso, caso você tenha em relação a turmas também, né, de inglês que você pegou nessa sua transição, ou até mesmo na própria English Bay também. A questão do sotaque, né, de muitos alunos. Agora, dando aula online, já tive alunos aí de mais de 30 países. Então, isso é uma coisa... isso, eu comecei... Então, sempre dei aula no Brasil. Antes disso tudo acontecer, até meus 32 anos, aula presencial, curso de inglês, essa era a minha vida de professor lá, só com brasileiro. Mas daí, quando eu vim para a Rússia, já o sotaque é bem carregado, bem diferente. E o teu ouvido, ele demora para se acostumar, né? Até tu conseguir entender. Então, no início, quando eu dava aula presencial, eu não conseguia entender meus alunos. Geralmente eles contratam um gringo, né, que não fala a língua local. Por exemplo, quando eu trabalhava aqui, eles pegam você para dar aula para intermediário e avançado, né, porque você consegue só falar inglês com os alunos se você não fala a língua nativa deles. Então, meus alunos eram bons, eram alunos de nível legal, já falavam inglês, intermediário, avançado, mas eu não conseguia entender eles. No Vietnã foi o mesmo problema, era muito difícil de entender, né, o inglês do vietnamita. Uhum. Isso. Então, eram alunos que já eram, alguns até fluentes, mas eu sempre tinha que ficar, repeat, please, sorry, e aquilo era bastante constrangedor no início, mas o nosso ouvido tem essa capacidade de se adaptar. Então, 2 semanas, no máximo um mês, tu já entende o que é os sons, né, que eles fazem para tu conseguir comparar. Isso aí. Então, é sempre bastante desafiador quando eu pego um aluno de um país estrangeiro, aí, tipo Marrocos. Todo mundo tem seu sotaque, o brasileiro tem um sotaque específico, né? E é uma coisa maravilhosa. O sotaque, eu sempre digo para meus alunos, é uma medalha que você tem que carregar. Eu sou não nativo, eu falo inglês como segunda língua, ou seja, eu estou me comunicando numa língua que não é a minha. Isso é um grande orgulho, né? Na verdade, eu não pode ter vergonha do sotaque. Muitos alunos me perguntam, não quero ter sotaque. Tu tem que pronunciar bem as palavras, né? É diferente a pronúncia
do sotaque. Se alguém não entender o que você está falando, né, se um nativo ou outra pessoa não entender, você não está pronunciando certo, mas não é o seu sotaque. O sotaque você tem que manter, você tem que se orgulhar de ter, e todo mundo tem, né? Mesmo professor, já sou professor há 15 anos e acredito que eu tenho sotaque também, então não é Principalmente problema. no Brasil, né? No Brasil a gente tem várias regiões onde o Nordeste fala de uma Claro. maneira, né? Aí você que é do Sul, então já... Eu não sei se algumas pessoas já lhe disseram isso, mas você tem um sotaque muito forte que já não parece que você é brasileiro, parece que você está tentando falar o português. O seu inglês Sério. deve ser tão forte que você não deve... Às vezes eu esqueço as palavras em português, cara. Isso tá me dando uma agonia. Às vezes eu esqueço Tá vendo? dá aquela Então eu travada, acertei. palavra simples. Tomara que eu não me esqueça de nenhuma palavra óbvia aqui, porque às vezes dá uns brancos, assim. Eu praticamente falo inglês, né? 24 horas por dia. Em casa eu rosto muito mal, então eu e minha esposa conversamos em inglês com meus amigos aqui, 99% em inglês, no trabalho com os alunos só em inglês, só com os colegas mesmo aí do Brasil, com o Edu, com o Vinícius, que eu falo um pouquinho português, mas faz falta às vezes a prática. E claro, com a minha família também, minha irmã, minhas tias que moram lá no Brasil. Eu não tenho sotaque gaúcho, então, porque o sotaque forte do gaúcho é o porto-alegrense, É, não... é o verdadeiro sotaque que a gente comenta, né? Que é a conversação é que faz muita falta. Eu acho que muita gente que procura English Bay é para isso, né? É para ter a conversação, para justamente ter o inglês. E acho que nessa conversação a sua falta mais você está acostumado, como você falou, 100% do de inglês, então realmente acaba, né, faltando um pouquinho. Mas voltando um pouquinho para o EAD, que você comentou, eu queria que você falasse um pouquinho. Você disse assim, não, agora o EAD veio para ficar, é uma coisa que agora o pessoal já está acostumado. Você realmente acha que a partir quando a vacina chegar, quando a pandemia, né, as coisas já estiverem controladas, as pessoas eu entendo que sim, vão entender EAD com mais facilidade, mas essa falta, não da English Bay, porque a English Bay já tem uma proposta muito legal, muito diferente, mas outras, como você falou, colegas, tudo isso, vão realmente adaptar. Como é que você vê esse cenário pós-pandemia? Parece que a gente fala pós-pandemia, pós-apocalíptico, né, velho? É uma coisa tão... Parece mesmo. Eu acho que a aula presencial vai voltar, né? O ano que vem vai ficar tudo normalizado, curso de inglês presencial, isso vai sempre existir, ou por um bom tempo isso vai existir, mas a pessoa que... Eu falo isso da nossa experiência aqui com a escola, alunos que vieram pela primeira vez durante a pandemia e tentaram fazer, né, se proporam a tentar aulas online, ao EAD, tem sido muito satisfatório. O nosso feedback é muito positivo, de pessoas realmente dizendo, pô, cara, isso aqui é o futuro mesmo, vem para ficar porque isso funciona, né? É mais conveniente para a empresa, para a escola, né? Que eu quero dizer que os custos são menores, não tem que pagar aluguel lá de uma sala de aula. Para o aluno é muito mais conveniente, faz em casa, tem outros nossos que faz no trabalho, né? Pega um intervalinho no trabalho, não precisa se deslocar. Então, acho que vai conviver com a aula presencial, mas aquele aluno que tentou, que estudou com nós aqui no ano de 2020, provavelmente eu acredito que ele não vai voltar para o presencial, porque o feedback tem sido muito positivo e o pessoal está gostando muito. Mas muitas pessoas não tentaram ainda, vão continuar e não sei, poucas pessoas que não se realmente se adaptam à aula online. Talvez uma pessoa mais idosa, que não se dá muito bem com o computador, mas a gurizada, nossa, eles estão passeando, então isso é o mundo deles, é tudo normal, já cresce assim, então eu acredito que vem para ficar mesmo. Vai ser uma quebra de preconceito, digamos assim, né? De quem não havia experimentado ainda o EAD, ele vai, né, experimentar o EAD e começar. E quem já estava nesse ritmo está mais apaixonado ainda e vai continuar com o EAD agora para, né, a vida em relação a isso. As mídias sociais ajudam muito, né? Isso mesmo para quem não faz, nunca tentou aula online, o EAD, ele está no Facebook, ele está no Insta, né? No próprio YouTube, que é uma grande ferramenta que a gente utiliza. A gente tem o vídeo curso completo lá, gratuito no YouTube. Depois eu posso falar um pouquinho mais sobre isso. Isso gera muito feedback e gera muita as pessoas compartilham, né? Então a ideia ela está se alastrando rapidamente. Por isso que acredito que todo mundo nesse ano ouviu falar disso, mesmo quem ainda não tentou, tem ciência do que o ensino daqui para frente
tende a ser mais e mais nessa direção. E, então, as mídias sociais, elas alastram isso de uma forma muito, muito rápida. E todo mundo, né, tá sabendo e muita gente tem curiosidade, acredito eu, que sempre desperta. Quem quer aprender inglês, como é que eu vou aprender? Hoje eu penso que, se eu quero aprender inglês, eu estou aqui no Insta, tenho aqui, eu sigo a English Bay, vou querer fazer aula online, né? Não sigo uma escola aí presencial do Brasil. Acho que as mídias sociais ajudam bastante assim, a conscientizar e a espalhar a nossa proposta. Com certeza. Você falou também, né, da questão das redes sociais e tudo. Você acha que hoje ela é um fator muito mais positivo para quem procura em relação a esse tipo de conteúdo? Porque eu entendo assim, me corrija se estiver errado, tá? Você que da parte muito mais pedagógica. Os alunos que estão interessados, isso acaba até virando alguns memes, né, na internet, professores que entram, o filho entra mostrando que arrancou o dente e tal, se torna mais real, se torna, digamos assim, mais humano, é uma parte mais humanizada do que simplesmente entrar numa sala de aula, tá ali o contato, mas existe esse distanciamento entre professor e, né, aluno. E já com aqui a conversação que ocorre com o English Bay e tal, com a aula online, se torna mais humano? Você acha que esse lado vem a favorecer também? Rafa, eu nunca tinha pensado tão a fundo nisso, mas faz todo sentido que você falou. Na verdade, a pessoa pensa que a aula online ela vai ser menos pessoal, né? Porque você está distanciado através do computador e às vezes de um país para o outro, né? Mas essa questão realmente, né? Você vai para a casa do professor e o professor está na sua casa. Então é realmente essa coisa particular, essa afinidade que você tem o professor como um parceiro, o professor como um amigo. A maioria das vezes o professor se torna amigo do aluno e, verdade, eu nunca tinha visto por esse lado que as pessoas, nas mídias sociais, por exemplo, elas seguem pessoas, elas não seguem empresas, né? Ali a English Bay, no momento tem a minha cara, porque eu sou o professor que está lidando com isso no momento, a Mila também me ajuda, o professor Stefan de vez em quando aparece lá, mas as pessoas, elas veem um pouco do meu cotidiano, né? E realmente elas seguem a pessoa, o Teacher Júlio da English Bay, né? Muito mais, é uma coisa muito mais forte do que seguir a Coca-Cola. Você pode tomar Coca-Cola a vida inteira e amar o produto, mas né, a empresa não gera empatia com a empresa, né? É uma coisa fria, mas não, essa coisa online, ela realmente torna a coisa, como você disse, real, né? É o seu professor na casa dele, é o seu professor no Instagram, né, passeando na cidade, ensinando aqui, ó, a árvore em inglês é tree, mostrando a árvore no jardim dele. É bem legal, verdade. Contrastando com a aula presencial, que pode parecer que ela é mais humana, mas ali você tem 10 colegas, 15 colegas, o professor ele está particionado contigo ali, né? A aula particular, a aula individual, né, da nossa escola, ela é totalmente particular, individual, então, claro que ela tem bem mais afinidade. Com certeza. E já entrando nessa parte do mérito que você fala, mostra seu dia a dia, tudo nas suas redes sociais, você se tornou um rosto, né, da English Bay. Queria que você contasse um pouquinho, agora já falando do canal do YouTube, como é esse processo. Já sei que tem filas, pessoal pedindo autógrafo, pessoal já querendo ter aula com o Tite Júlio. Como é que funciona isso para você? Já colocou no seu perfil do Instagram criador de conteúdo ou não? Ainda não? Teacher Júlio, eu sou professor de inglês, as questões, claro, eu crio conteúdo para nossas mídias sociais da English Bay e mostro um pouquinho da minha vida, assim, na verdade eu vou te dizer que antes disso eu não tinha Instagram, por exemplo, né, eu sou um cara de 37 anos, não era assim antenado, mas isso é uma coisa que eu disse antes e eu quero falar novamente, é que o professor ele tem que estar se renovando, o professor online principalmente, ele tem que aceitar, né, que tem que estar aprendendo coisas novas. Isso é uma coisa que eu aprendi, na verdade, quando eu comecei, a gente abriu a English Bay, fundou a escola, não tinha ainda Instagram, eu fazia conteúdo, né, eu só dava aulas, né, eu tinha esse contato com os nossos alunos somente nas aulas, mas depois aí de 6 meses, 1 ano que a gente começou a criar conteúdo, caiu para mim, né, já que eu já faço os conteúdos de aula, fazer os conteúdos para as mídias sociais,
e eu acabei virando a persona da escola, mas tem gente que acha que eu sou o dono da escola, mas o pessoal não se dá conta que o Eduardo, né, que é o Mister Bay, ele é o fundador que convidou, juntou esse grupo maravilhoso de colegas, me convidou, eu fui professor dele, na verdade. Surgiu assim a nossa amizade, né, o nosso convívio, porque eu era professor dele. Na outra escola, no concorrente lá, a gente manteve contato, ele me convidou para participar do projeto e só tenho a agradecer para ele, porque realmente era o que eu precisava, assim, para realmente dar aquele passo, sair da minha zona de conforto e fazer coisas que eu nunca fiz na vida, ter lidar com o Instagram, o YouTube. Vou te dizer que o YouTube é a coisa que mais me dá prazer. Hoje em dia eu adoro o YouTube, fazer vídeo pro YouTube e fazer as lives. Toda terça-feira às 8 eu tô ao vivo lá dando aulas gratuitas de inglês. Isso dá muito prazer, assim, de ver o feedback dos alunos e, cara, você está me ajudando, eu tenho esse plano, esse objetivo e está me ajudando a chegar lá. O inglês, independente do seu sonho, do seu objetivo, vai te ajudar a conquistar isso. Então, é bastante gratificante ser a pessoa que está lá, né? Apesar que eu represento o Eduardo, a Teacher Mila, o Teacher Stefan, o Vinícius, que são as pessoas que abraçaram o projeto todos juntos. Geralmente eles conhecem a mim através das mídias sociais, mas eu só sou ali uma das pessoas que tá pegando junto. Então, quero ressaltar que esse time aí, né, o Eduardo juntou. Nossa, eu fico muito feliz. A gente se conheceu, fez uma viagem um ano e meio atrás, foi quando a única vez que eu vi eles pessoalmente, né? A gente fez uma viagem para a Sérvia, para Belgrado, e se encontramos lá por uma semana. Foi maravilhoso, a gente tem que fazer mais um encontro aí. E falando do YouTube, né, realmente ali a gente tem um vídeo curso completo, aí tu recebe o feedback dos alunos dizendo, pô, esse curso é gratuito, cara, como é que a gente está com 20 mil inscritos, tem que chegar aos 100 mil, a gente está batalhando para isso, mas está crescendo, está realmente ganhando um corpo bem bacana e o feedback é fenomenal, cara, isso que dá realmente força, assim, de continuar e tu ver que tá fazendo a diferença na vida das pessoas. Sensacional. Já tem aluno te chamando de blogueirinho, né, de youtuber, vai estar lá na tua YouTuber, bio. cara, quando é que eu imaginei que eu ia ser youtuber alguma vez na vida? Nunca, cara. Mas só para reforçar, é legal que você fala que existe um time, né, por trás da English Bay e tal, os outros professores, etc. Mas, como você próprio deu o exemplo da Coca-Cola, se a Coca-Cola não fosse, né, tão independente, não contratariam influencers para representar a marca, representar outros produtos. Cara, ter alguém de casa é muito melhor, sabe? Eu acho que você ser a persona do English Bay, você é um cara que defende com muito orgulho a marca, você é um cara que quando fala da English Bay tem um sorrisão que aparece, então você fala muito bem da English Bay, então acho que é bacana, né, ter essa persona representada por você. O Titi Júlio lá, que já está youtuber, vai receber a plaquinha de 100 mil e vai fazer aqueles recebidos. E é isso aí, muito legal mesmo, parabéns. O pessoal tem que conhecer nosso canal lá. E, como eu disse, o curso Aprenda Falando, a gente, na verdade, disponibilizou gratuitamente no início da pandemia. É um curso pago, né? A gente fez o curso, o vídeo curso da English Bay. São mais de 70 aulas, todas elas têm o PDF da lição que eu uso na aula, na videoaula, mais os exercícios de lições de casa. E a gente, quando começou a campanha, né, o Fica em Casa, Stay at Home, a gente resolveu deixar o curso até o final da quarentena, ia ficar de graça no YouTube, mas essa quarentena tá meio esquisita, ninguém sabe, já acabou, se continua. Então, até o final do ano, a gente vai deixar com certeza. Depois, a parte dele, o primeiro módulo, o segundo módulo, provavelmente vão ficar gratuitos, que é para realmente democratizar o ensino e o pessoal ter conteúdo de qualidade gratuito, né? E o nosso plano premium, que o Eduardo falou um pouquinho semana passada, são as aulas particulares, né? O conteúdo da English Bay é totalmente gratuito. Tudo que a gente faz em relação a conteúdo de ensino, as próprias lições de aula que a gente utiliza nas nossas aulas online, elas estão gratuitas no site, né? Mesmo para quem não é aluno, englishbay.com.br, você vai lá, baixa todos os materiais de aula. Se você não tem o professor, claro que você quer, né, fazer esse investimento e deve fazer, se você pode investir num professor de qualidade, que é o grande atalho que você pode ter, né? Hoje, com a internet, você pode aprender qualquer coisa sozinho, só que o processo é bem mais longo do que se você tem uma pessoa, um professor capacitado aí para te ajudar, corrigir teus erros, te encorajar, te praticar contigo. A principal é a prática, né? Você pode estudar 10 anos em inglês, se você não falar inglês, se você não tiver alguém para falar,
você não vai ser fluente nunca, essa é a verdade, né? A base da fluência é a prática, né? O conteúdo, ele vem para te dar o conhecimento, mas você nunca falou inglês, você não tem como você ser fluente na língua se você não praticar com alguém. Mas já falando dessa parte de conversação, de tudo isso, você que já falou que já teve alunos de 30 países diferentes, queria que você contasse assim, um pouquinho para nós, tipo, o cenário brasileiro hoje, se a gente fazer um comparativo com o cenário estrangeiro, principalmente, né, onde você vive, né, também já deu várias aulas, como você falou, é muito diferente quando a gente fala na questão de educação, tipo, o brasileiro já está mais acostumado. Eu sinto que o brasileiro quer muito as coisas mais rápido, né? Tipo, entrou hoje na English Bay e amanhã ele está querendo assistir filme sem legenda, falar com todo mundo. Você sente isso? Como é o cenário nesse comparativo dos alunos do Brasil, que você tem, né, com a English Bay, e com alunos de fora também que você consegue dar aula? Uhum. Então, o Brasil realmente tá bem atrás, né? Tem aí as pesquisas dizem de 2 a 5% do brasileiro é fluente em inglês, né? Tem proficiência na língua, que é muito, muito Muito pouco, pouco. né? Eu moro na Rússia, que na verdade eu me espantei, que eu achei que aqui as pessoas falavam mais inglês. Se você, claro, vai num restaurante, vai numa loja, eles falam inglês básico para te ajudar, você é o cliente, mas, e mesmo a Rússia não sendo, né, tendo uma grande influência, mas já é melhor do que o Brasil. E comparar com o país, né, da Europa nem se compara, né, Sim. Alemanha, França, mas é principalmente as capitais. Claro, a capital ela é cosmopolitana, assim, então todo mundo fala. Na Holanda, no Amsterdã, todo mundo fala inglês, né? Até na França, que eles dizem que o francês não gosta de falar inglês, eu quando fui lá não tive problema nenhum. Mas assim, falando de aluno, o Brasil. Só que o Brasil está atrás, só que eu percebo que já está virando a chave. Ao menos deu o clique. A mudança ela está acontecendo, ela já começou, ao menos. Claro que vai refletir daqui a 15 anos, 20 anos. É uma coisa que. Só que eu fico feliz de ver que já está na consciência do brasileiro. Isso é diferente de quando eu comecei a dar aula de inglês 15 anos atrás. Quando eu aprendi inglês na escola, ninguém se importava com inglês. Depois, quando eu comecei a dar aula de inglês, o interesse era muito pequeno. Hoje já está diferente. Hoje o brasileiro sabe que ele precisa, tem um pouco dessa impaciência, realmente, né, de já querer aprender de um dia para a noite e não ter a disciplina, às vezes, né, a resiliência para continuar, desistir no meio do caminho. A maioria dos alunos que a gente pega já estudaram inglês antes, em algum momento você para e desiste. Não existe, né, segredo, na verdade. É você estudar bastante e praticar. Isso é uma coisa que eu sempre tenho que falar, às vezes até eu me espanto, pô, eu ainda tenho que repetir isso, cara, que você tem que praticar. E sim, eu tenho que sempre falar e reafirmo, né? Você, para falar inglês, você tem que praticar, porque tem um longo caminho aqui do cérebro até a ponta da língua. Você está lendo, isso eu já estudei, isso é fácil, isso eu já sei, mas responde isso. Se alguém pergunta para você, né, how old are you? Que idade você tem? Beleza, você até pode responder, mas que idade tem seu pai? Até How old is your chegar, né? father? Se você troca, faz uma variaçãozinha, já se perde, né? Se eu pergunto, what's your name? Rafa, você vai responder, né? Rafa, what's your name? Rafa Noga. Come on, complete answer, man. My name My is... name is Rafa Noga, alright. Agora, se eu pergunto, né, what is your mother's name? Se eu faço uma pequena variação, o cara já trava, porque falta a prática, realmente. Ou seja, e fica nervoso, que é normal, né? Mas tudo não é só o inglês, tudo na vida é prática. O que você, depois de praticar, de ter experiência, você não faz melhor do que antes, né? Então, o pessoal já está ciente disso e está mudando, mas isso vai refletir lá na frente, eu acredito, no mínimo 10 anos. E o Brasil está atrás aí, né, da Europa, da Rússia, até da Ásia, né, com esses países que eu dei aula ali no Vietnã e na Indonésia. Eu estou falando minha experiência um pouco ali do Rio Grande Sim. do Sul, né, talvez em São Paulo sempre foi um pouco melhor, não tenho certeza para te dizer isso, mas eu fico feliz que a mudança está acontecendo. Sim, sim, total. A questão da prática é muito, né, a questão do inglês também. Quem sabe falar inglês deixou de conversar que nem andar de bicicleta. Você não vai desaprender, mas você precisa, né, quando voltar, treinar bastante. Tocar um instrumento é a melhor analogia, eu acho, né? Você repete ele quantas vezes um acorde, né?
Se não, inglês é a mesma coisa. E só falando de outra coisa, a questão de ter alunos de vários outros países, e também uma coisa que deu esse clique da metodologia da nossa escola, que se chama Aprenda Falando, que é realmente fale para aprender. Esse é o nosso slogan, Talk to Learn, fale para aprender. Porque, cara, eu já dei já dei aula para aluno do Chile, México, que mais? Portugal, França, Alemanha, e o problema é sempre o mesmo, não importa a nacionalidade, não importa de onde a pessoa é sempre a fala, é sempre o pessoal já tem um nível de inglês, mas não consegue às vezes expressar ideias bastante simples, porque nunca disse aquilo antes. Então a gente teve esse clique, né? Ó, tem que falar para aprender, porque o problema maior não só do brasileiro, não é o brasileiro que não consegue falar, fica nervoso, que trava, todo mundo trava. Se você não tem confiança, você realmente está fazendo uma coisa que é nova para você, você não vai fazer aquilo bem, né? Prática. Exato. Não é algo que é só o brasileiro que não faz, né? É tipo o mundo inteiro. Né? Todo mundo que é falante não nativo de inglês passa por esse mesmo trauma, esse mesmo processo de destravar o inglês. Então, tem que praticar. Pega qualquer oportunidade. Se você não está fazendo aula hoje, está estudando por conta, beleza. Mas pratica com um amigo, pratica com o vizinho, pessoal do trabalho, se tem um colega, alguém da família, fala sozinho, cara, fala com o espelho, mas fala, não fica só pensando, agora eu estou fazendo isso. Não, realmente se expresse, põe da boca para fora, que é assim que tu vai destravar, vai treinar ali a sua boca, todo o sistema bucal aqui, né, língua, dente, lábio, para realmente fazer sons que alguns deles você só faz falando inglês. Então, claro que você nunca fez um som antes, vai se cuspir, vai travar, não vai conseguir fazer direito, e fazer as estruturas, praticar as estruturas principalmente, para que você é natural. Numa conversa você não tem tempo para pensar. Você tem aí 1 segundo, às vezes nem isso, meio segundo. A falar é ação-reação. Né? Se o cara fala, você reage. Então, isso para ser assim só com muita prática, para se tornar natural, mecânico. É isso aí, não deixar a mão suar nem nada do tipo. A gente falou um pouquinho do EAD, né, como é que estava em relação a isso, mas eu queria que vocês falassem também, que você comentasse, né, nessa questão, nessa nova fase, né, no mercado de EAD, quando a gente fala de tecnologia, como é que você vê a forma de inovar, né, em conjunto com o pessoal da SoftRap? A SoftRap está desenvolvendo aí nosso site, nossa plataforma, né, aplicativo. Fico bem feliz que estão com vocês aí, que estão finalmente a cargo aí desenvolvendo a nossa plataforma própria. E acredito que é a comunidade. A gente tem essa ideia de ser uma comunidade. Na English Bay, como eu disse antes, todo o conteúdo é gratuito. Então, todo mundo está convidado a desfrutar do nosso conteúdo gratuito, não somente nas mídias sociais, né? A gente tem o YouTube, que eu já falei bastante, o Instagram, que tem posts diários também. Essas pequenas coisas complementam o seu estudo. Ninguém vai aprender inglês no Instagram, né? Eu consigo aprender inglês com filmes? Não, você consegue aprender um vocabulário, mas essa ideia de a gente ter uma comunidade onde você tem o conteúdo gratuito e tem os professores, né, que seria o nosso plano premium, então tudo isso numa coisa só, mais o aplicativo para você estar com o celular o tempo todo na sua mão, continuar praticando e ter o contato com o inglês diariamente. Acho que esse é o futuro, você ter contato, porque o Brasil é tão longe, né, dos países aí que falam inglês nativo, Sim, então a gente total. tem bem menos contato. Só que, né, hoje em dia, com as mídias sociais principalmente, com os aplicativos, você tem isso na sua mão o tempo todo. Então, é aquela dose diária de inglês. Aí você no próprio aplicativo lá pode fazer as aulas, né? Pode adquirir as aulas particulares, que é o supra-sumo. Aí você realmente tem uma pessoa do seu lado, um professor experiente, capacitado para te guiar nesse caminho aí, nessa jornada. E só que se você não está fazendo aula, na plataforma você tem um aplicativo que é gratuito com os vídeos, vai estar tudo, né, tudo numa coisa só, tudo centralizado. Então você ter isso na sua mão, num aplicativo, nossa, o valor é imenso, né? Então fico bem feliz que a Software está desenvolvendo aí assim, o novo site e também o aplicativo para ser essa coisa centralizada. Você tem inglês por tudo, né? Você tem os conteúdos que são gratuitos, mas também tem o acesso premium aí das aulas, tudo numa coisa só. É não ter desculpa para não aprender inglês. Uma Não tem outra mais. coisa que você falou no começo do nosso bate-papo foi em relação às dificuldades que alguns professores, alguns amigos, né, que você conhece nessa parte de ensino, teve com
se adaptar ao EAD. Eu queria que você deixasse um recado para o pessoal que ainda está tendo dificuldade, você que é um cara bastante experiente, já está aí há muito tempo no mercado, né, fazendo inveja, andando por esse mundão afora, mas eu queria que você deixasse um recado aí para esse pessoal que está ainda tendo dificuldade, que está jogando casinhas para o lado, que não aguenta mais essa tela de computador, que você desse uma dica tão bacana de um profissional que já está há muito tempo no mercado e já tira de letra essa questão da EAD. Eu acredito que o professor que quer, né, tem interesse, ou de certa forma é forçado a ir para o EAD, ele tem que estar ciente que ele tem que estar sempre, né, se atualizando, se modernizando. Então, hoje as escolas elas estão dando cursos para isso. O problema é que foi acontecido do dia para a noite, professor. A minha irmã falou isso, meus melhores amigos. Professor conhece professor, né? Então, muito professor que eu conheço me falou a mesma coisa, que não houve treinamento. Agora, eles estão se adaptando. E só que a coisa de ser professor online é essa coisa de você ter liberdade, né? Você pode estar em qualquer lugar que você quiser. Você não precisa estar aí somente na sua cidade natal. Você pode viajar, continuar trabalhando. Isso para mim foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu posso, né? É a liberdade de você, né? Não estar estagnado, não conhecer outras culturas, outras pessoas. Então vale muito a pena, mesmo se você é professor de sala de aula, tem certa resistência, tente, você provavelmente vai gostar, vai ver que é praticamente a mesma coisa da sala de aula, com as vantagens, né, de você estar aí na sua casa, de você ter ferramentas online. Muitas escolas hoje em dia presenciais, elas têm computador na sala de aula, essas mesmas tecnologias, muitas delas tem no presencial, mas você pode ter aí, você pode ser o seu próprio chefe, né? Você pode ser professor particular, se você tem esse interesse, ou trabalhar para uma escola e ter essa liberdade de estar onde você quiser. Então, eu realmente gostaria de dizer que vale a pena, tem sido, nossa, a realização na minha vida, ter essa liberdade de estar, né? Hoje eu estou em São Petersburgo, estou em casa, mas um mês atrás eu estava viajando no sul da Rússia. Antes disso, eu viajei também, fiquei fora, fui para Lituânia, fui para Bielorrússia, os países aqui meio em volta, e tudo continuava trabalhando. Então, eu gosto disso. Se você tem esse interesse de conhecer o mundo, ou viajar, conhecer outras culturas, ser professor online, de qualquer, seja de inglês ou, sei lá, de qualquer outra disciplina, vale muito a pena, muito recompensador. Olha aí, essa dica de ouro, hein? E já falando em dica, a gente falou, né, no caso do YouTube, da English Bay, a gente falou no Instagram, mas eu queria que você deixasse aí, além de todas as redes sociais, né, onde o pessoal pode encontrar a English Bay, um pouquinho também, né, para quem está nos assistindo e que quer ser aluno da English Bay, como é que faz essas aulas gratuitas que são sensacionais, que está no YouTube, como é que faz para encontrar no YouTube, deixar essa mensagem aí para o pessoal. Primeira coisa, todo mundo ir para o YouTube lá, que é youtube.com/EnglishBay. Se você só digitar no YouTube lá, English Bay, é bem fácil de encontrar o nosso canal. Aí se inscreve lá, ativa o sininho para sempre que tiver vídeo novo ser lembrado. A gente tem vídeo novo toda semana lá no canal, sem falta. E as lives também, eu dou uma aula ao vivo toda terça-feira às 8 horas. Todos estão convidados terça às 8 no YouTube. E o vídeo curso Aprenda Falando ainda está totalmente gratuito, mais de 70 videoaulas. Não, como você falou, não tem desculpa para não estudar. O que mais tem lá é material. A gente tem quase 200 vídeos lá no canal, todos de inglês, alguns de viagem. Eu, às vezes faço uns vídeos também quando eu viajo. Então tem a pontinha de cultura de outros países também, tudo isso no canal. Primeira coisa, vai lá, conhece o vídeo curso gratuito, estuda, né? Segue o nosso Instagram também, como eu disse, tem posts. O Instagram é aquela gotinha diária, né? Você tem esse contato indo para o trabalho, lê um post nosso lá, aprende uma palavra ou uma regrinha de gramática, então você complementa também no Instagram. E, claro, vai no englishbay.com.br, que é o nosso site, faz uma aula, se inscreve lá para fazer uma aula demonstrativa gratuita com a Teacher Mila, ela vai nivelar você, ela vai traçar um plano de estudos personalizados para você, aula particular da English Bay. Então você conhece lá, faz uma aula com a Mila, tenho certeza que você vai gostar e depois continue com nossos teachers. É assim que você vai aprender inglês 2020, 2021, daqui para frente eu acho que vai ser mais ou mais assim. Boa, e quando for na terça-feira, 8 horas da noite, é isso, lá no YouTube, então confiram lá a live, e quem estiver aqui assistindo pelo nosso Soft Talk, vai lá e escreve Teacher Júlio, vim pela Soft Talk, porque ele vai saber e vai mandar um alô lá durante a live. Fechado? Bora!
E eu queria que você deixasse as suas redes também, além da English Bay que foi falado, suas redes sociais. Na verdade, que é pessoal minha, é só o Instagram, teacher underline Júlio, mas tem que seguir a English Bay lá, que é english.b, desculpa, Bay. english.b no Instagram, o nosso YouTube, o nosso LinkedIn também. É só jogar English Bay lá, que Enche você vai bem ver. tudo. Tem Aí até, a segue gente todo também, mundo. assim como você tem o podcast também, só que a gente faz só o áudio, mas até você me deu essa ideia de fazer por vídeo agora. De repente, a gente vai começar a fazer por vídeo também. Bem bacana essa ideia. E a gente também tem mais essa mídia, mais essa plataforma para trabalhar, para trazer conteúdo gratuito para a galera e democratizar o ensino. É isso aí. Eu agradeço demais, Júlio, pela presença, pelo bate-papo, foi sensacional. Então é isso aí, galera. Vão lá no English Bay. Como ele falou, vão lá, conheçam a Titi Mila, façam lá a sua matrícula. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E é só gratidão. Muito obrigado, Júlio, pela presença. Obrigadão pelo convite aí, Rafa. Valeu o Vitor aí, o cara do nosso ponto aí, tá ajeitando tudo também. Obrigadão a vocês, a Soft Rap. A gente está bastante feliz aí com essa parceria e vamos que vamos. Valeu, obrigadão. Valeu, obrigado, Júlio. Então é isso, pessoal. Vocês que acompanharam esse bate-papo, já deixa aqui o curtir. Segue também a Soft Rap em todas as redes sociais. Segue lá no Instagram, segue no Twitch, segue em todos os lugares. E lembrando que a gente volta muito em breve com mais um Soft Class. E siga lá as redes sociais. Foi Rafa Noga aqui apresentando mais esse Soft Talks e eu espero que vocês tenham gostado. Valeu, um abraço, valeu!